Vamos ver o que está escrito mais uma vez. Isaías 6, versículo 4. No versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava. Os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o que aconteceu com Isaías nessa hora, no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até aí. Então Deus me mostrou essa palavra, porque é propósito da vontade do Senhor, que a igreja nos últimos tempos, a igreja dos últimos tempos, é essa igreja, a igreja da última colheita do Senhor. Então é da vontade de Deus que o coração das pessoas esteja neste nível nessa dimensão espiritual, nesse nível de aquebrantamento. Essa é a palavra. É interessante da parte de Deus que as pessoas que Ele quer usar e salvar nesses últimos tempos, Ele esteja como Isaías esteve no ano em que rei Uzias morreu. Nós percebemos aí que a nação de Israel estava em crise, eles estavam de luto por causa da morte do seu rei. Então, neste ano, Isaías teve uma visão na qual Deus revelara o seu chamado. E o texto está dizendo que os umbrais da porta se moveram ao ouvir-se a voz do Senhor. E uma fumaça invadiu todo aquele ambiente. Então, quando Isaías viu esta voz, a voz de Deus, ele viu aquela fumaça invadindo aquele ambiente. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. É esse tipo de coração que Deus está precisando para poder usar nesses últimos tempos. Nesse momento que Isaías viu a glória entrar no ambiente em que ele se encontrava, na visão, ele poderia ter enchido o seu coração de soberba, vaidade, por estar sendo digno de ver a glória de Deus. Mas não, em vez dele se ensoberbecer, porque ele estava vendo que Deus estava falando com ele, quando ele viu a voz de Deus e percebeu que realmente era a voz do Senhor, e uma fumaça encheu aquele ambiente de glória, na mesma hora o coração dele se derreteu e disse: agora, ai de mim, agora estou perdido. E foi exatamente nesse ano que Deus derramou um grande avivamento em Israel. Foi aí que Deus levantou um profeta naquela nação. Deus levantou o profeta Isaías, um dos maiores profetas de toda a história da raça humana. Desde antes de Cristo até hoje, um dos maiores profetas, como nós sabemos, conhecido como o profeta messiânico. Foi o profeta que mais teve revelação da primeira vinda de Jesus Cristo. Então foi ele que teve as maiores revelações a respeito do Messias. Por isso que esse livro é conhecido como livro messiânico, né? Por causa das revelações do Messias. Então nesse ano começou um grande avivamento em Israel. Porque nesse momento, no momento que a glória entrou naquele lugar, que a presença de Deus entrou naquele lugar, o coração de Isaías, imediatamente, ele se aquebrantou, se derramou na presença de Deus. O temor caiu sobre o profeta de Deus. Aí veja o que aconteceu logo em seguida. Então, porque eu sou homem de lábios impuros, por que ele disse ai de mim? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No versículo 6... diz assim no verso 6: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com atenais. Olha o que aconteceu quando ele disse ai de mim, quando ele reconheceu que ele não era digno daquela presença de ouvir a voz do Senhor.
quando ele declarou, ai de mim, os anjos e o Senhor ouviu o que Isaías disse, então imediatamente um dos serafins voou até ele, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar do Senhor, com Atenais. O serafim tirou uma brasa do altar que estava face a face de Deus, por causa do quebrantamento. No verso 7, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis-me aqui. Não, desculpa. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ele disse, ai de mim, estou perdida, por causa que ele era homem pecador. Mas por causa do seu reconhecimento, por causa da sua humildade, um dos serafins voou, foi até o altar que estava diante de Deus, tirou uma brasa viva, foi até Isaías, tocou nos lábios de Isaías com esta brasa e disse, hoje a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado expiado. Dá um glória a Deus por isso. Aí no verso 8, depois disso, Isaías, depois disso ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis até aí. Então olha o que aconteceu quando Isaías se aquebrantou. Como eu já disse, além do serafim ter tirado uma brasa viva diante do altar do Senhor, e ter tocado nos seus lábios e ter dito, hoje a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado, ele ouviu a voz do Senhor que ainda dizia, a quem eu hei de enviar? Então Isaías, agora que já estava com o seu pecado expiado, já tinha sido expiado o seu pecado, já tinha sido retirado a sua iniquidade, ele se sentia digno de dizer, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado, a iniquidade, ela gera um peso sobre a pessoa, ela gera um sentimento de culpa. O pecado e a iniquidade que está no coração da raça humana, ela gera um sentimento de que a pessoa não é digna, ou seja, um sentimento de indignidade. O pecado que está no coração da raça humana, mas a partir que o serafim tocou nos lábios dele, retirou a sua iniquidade e expiou o seu pecado. Então mais uma vez ele ouviu a voz do Senhor, e quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe por que ele teve coragem de dizer agora, eis-me aqui, Senhor? Porque há poucos instantes ele disse, ai de mim, perdido eu estou. Mas depois que foi expiado o seu pecado, ele teve agora a coragem de dizer, eis-me aqui. Porque não havia mais nenhuma acusação contra ele. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo e tenha a vida eterna. A partir do momento que você crê, que a pessoa crê, que os homens deste mundo crê no nome do Senhor Jesus Cristo, agora nenhum pecado, nada pode ser imputado contra esta pessoa. Nenhuma maldade pode ser imputada contra essas pessoas. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse que quem intentará acusação contra o povo de Deus? Quem intentará acusação por coisa alguma ao povo de Deus? Ou seja, aquele que é chamado por Deus, aquele que está na presença de Deus, nenhuma acusação poderá vir sobre a sua vida. Sobre aqueles que andam agora segundo o Espírito e não segundo a carne. Então nenhuma acusação poderia vir mais sobre Isaías, porque o próprio Deus expiou o seu pecado. E depois disso aí, Deus enviou Isaías e um grande movimento começou sobre aquela nação e as nações vizinhas. Isaías começou a falar, ele começou a rebater contra o pecado,
Ele começou a falar sobre o amor de Deus. Isaías começou a levar a mensagem profética para todos os lugares, para todas as vilas, para todas as regiões na qual o Espírito de Deus mandava ele ir. Então, por onde ele passava, ele deixava um rastro da glória de Deus. Ele deixava um rastro da presença de Deus. Aonde Isaías entrava, as pessoas eram saradas e eram curadas. Aonde Isaías pregava a verdade, aonde Isaías ele reivindicava contra o pecado, todas aquelas pessoas que recebiam e se arrependiam eram curados e sarados da sua maldade. Assim como Isaías teve o seu pecado expiado, a sua iniquidade retirada, toda aquela pessoa que cria na pregação de Isaías, porque ele pregava rebatendo contra o pecado, ele reivindicava contra as pessoas a favor de Deus, mas todo aquele que ouvia aquelas palavras e recebia aquelas palavras e mudava o seu comportamento, a sua atitude, assim como aconteceu com Isaías, acontecia com essas pessoas. Amém? Quem está entendendo? Deixa eu dar uma boa-vinda para aquela irmã que está ali atrás. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você não vai sair daqui jamais sem a resposta e sem a bênção de Deus. De maneira nenhuma. Então, quando eu estava meditando nessa palavra e me lembrando do que a gente vem falando a respeito de oração e avivamento nas últimas semanas, nos últimos dias, eu acredito que nós estamos já na terceira semana, que nós estamos falando a respeito de oração e avivamento, de busca do Espírito Santo. Então Deus me mostrou, eu tinha esse propósito, e Deus me mostrou mais essa palavra que vem falar, que vem nos mostrar e nos ensinar como nós devemos alcançar o melhor de Deus, lógico, através da oração. Nós vemos que o coração de Isaías, ele não se engrandeceu quando ele recebeu aquela unção, quando aquela fumaça de glória encheu aquele ambiente. Pelo contrário, ele se aquebrantou. E Deus está precisando de pessoas com o coração profundamente aquebrantado, para que Ele possa usar nos dias atuais, de agora até a volta de Jesus Cristo. Ele está precisando de uma igreja que tenha um coração aquebrantado, que reconheça, que admita os seus erros. O avivamento, ele não pode se estabelecer numa igreja, numa região, numa cidade ou num país em que as pessoas, onde aquela igreja ela não venha reconhecer, não venha admitir os seus erros, uma igreja que não venha admitir que ela está precisando de expiação, está precisando ser consertada. De maneira nenhuma o avivamento ela pode fluir numa igreja, numa nação que esteja dessa forma, né? Por isso que é necessário que nos últimos tempos a igreja do Senhor, fala a igreja como um todo, ela venha se aquebrantar, ela tem que descer. Por quê? Porque avivamento, como nós já falamos aqui, ela nasce de corações profundamente mergulhados na presença de Deus. Todo avivamento que já decorreu durante toda a história da igreja, ela nasceu decorrente de corações mergulhados na presença de Deus em oração. Somente através da oração é possível ter um coração mergulhado na presença de Deus. Jamais uma pessoa pode dizer que tem uma vida mergulhada na presença de Deus, uma vida aprofundada na presença de Deus, se ela não tem uma vida de oração, porque a oração é o único meio que nós podemos nos aproximar mais de Deus. Mais de Deus. A Bíblia, ela vem construir, é a base, é o fundamento, é o alicerce. É necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra, é necessário que nós meditamos na palavra, porque ela é o alicerce, a base profunda, para que a gente venha ter o poder do Espírito Santo, para que a gente venha mergulhar nas águas profundas da sua presença. Mas para que a gente mergulhe nas águas profundas da sua presença, nós temos que ter o quê? Primeiramente,
Antes, fome. 3 semanas que eu estou falando de fome. A única coisa que vai... Por quê? Porque a oração, Miquel já sabia disso, que ele ficou calado. A única coisa que pode levar uma pessoa, a coisa mais sublime que há para a alma humana, porém a mais desafiadora, que é a oração, a única coisa que vai poder levar o ser humano é a fome da sua presença. Por quê? Porque a oração, como eu já disse, é o ato mais sublime da alma humana, porém é a ação mais desafiadora para o homem, é a coisa mais difícil para o homem. Tem gente que diz assim: essa pessoa aí só vive de oração, é muito bom. Por que que essa pessoa não vai trabalhar? Só quer estar orando? Por que que não vai trabalhar? Mas aí, para muitas pessoas, vai acordar às 5 horas da manhã e para uma parada de ônibus, se arriscando ser assaltado, para ir para 1, 2, 3 terminal, para ver se chega pelo menos às 8 horas da manhã no seu trabalho, passar o dia todo aguentando abuso de patrão, abuso de cliente que não é seu, né? Passar para no final do dia ter que voltar, pegar todo aquele trânsito, passar por 2, 3 terminais, até chegar na sua casa. Isso durante o ano todinho. Tem gente que é mais fácil do que orar. Se for para viver assim, a pessoa até que aguenta. É sofrido, mas aguenta. Mas vamos fazer o seguinte: sai do teu emprego, em vez de tu ficar nesse emprego, fica orando 8 horas por dia. Para a pessoa é mais difícil. Para muitas pessoas é mais difícil. Para muitas pessoas é mais fácil você aguentar um patrão chato, cliente chato, você aguentar acordar 5 horas da manhã todos os dias para pegar ônibus durante todo o ano. É mais fácil do que ter uma vida mergulhada na oração todos os dias. Por que que isso acontece? É verdade. Portanto, por isso que todas as vezes que você se deparar com uma pessoa que tem vida de oração, não fale mal dela. Não ataque, não lance pedras contra uma pessoa que tem uma vida de oração. Porque oração é o ato mais desafiador do ser humano. É difícil. Sabe por quê? Porque todas as vezes que as pessoas, elas dobram o seu joelho, elas intentam dobrar o seu joelho para orar, se levanta uma guerra espiritual. Demônio se levanta para tentar impedir. Todas as vezes que você vai dizer eu vou orar, então se levanta dificuldade, se levanta problema, coisa que não estava acontecendo começa a acontecer, tudo para impedir de você entrar no lugar secreto da presença de Deus. Uma guerra se levanta. Então, ter uma vida constante de oração é muito bom, mas é muito desafiador. É muito difícil. Por quê? Porque é uma batalha. Você vai guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Você vai guerrear contra o espírito de potestade e principado, para conseguir ficar na presença de Deus. O telefone começa a tocar, começa a chegar mensagem do WhatsApp, o pessoal começa a tocar a campainha da casa, dá fome, dor de barriga, sede, dor de cabeça. Alguém manda lhe chamar. E tudo isso aí é uma batalha no mundo espiritual para te tirar da oração. Por isso que é muito mais difícil do que você acordar, você ter um emprego para ganhar um salário mínimo, às vezes nem isso tudo. Acordar às 5 da manhã, pegar ônibus lotado e passar por toda a aflição que se passa um trabalhador dos dias de hoje para ganhar um salário mínimo. Às vezes fazer isso é mais fácil do que ter uma vida diária de oração. Por isso que quando você vê uma pessoa que ora, não mexa com ela não, porque ela é uma vencedora. É uma vencedora. Essa pessoa, ela enfrenta ursos e leões todos os dias. Tem que matar urso e leão todo dia para conseguir estar na presença de Deus. O cliente liga. Ai, tá tudo bem, agora eu vou orar. Aí chega a mensagem: ei, quebrou tudo aqui, o sistema parou, tem que vir urgente, o dono da empresa já mandou te chamar. Aí Aí se disser hoje eu não vou orar não, vou ficar esperando a ligação. Aí não liga, não acontece nada. Aí quando você já até essa hora não ligaram, então agora eu vou orar. Aí pronto, aí acontece de tudo. Por isso que é desafiador.
Por isso que é difícil a oração. Porém, é o ato mais sublime do ser humano. É a oração. É o que faz que tudo aquilo que você faça venha a ser o melhor, venha a ter a melhor performance. A oração, às vezes, 1 hora de oração, 1 hora constante de oração, você pode produzir, ganhar mais que você ganharia talvez em 50 anos de trabalho ou mais. Apenas 1 hora de oração bem sucedida. Oração bem sucedida, porque existem orações e orações. Existem orações mal sucedidas. Tem pessoas que aprenderam as coisas na base da religiosidade e acham que toda oração é eficaz. Não, tu ora aí, qualquer orou, pronto, orou, deu certo. Não, é só orar aí, ora aí. Ora de qualquer jeito aí, orou, não, já orei. Não. A oração tem que ser bem sucedida. A pessoa que ora, deixa eu dizer, a verdadeira relação da oração, ela não acontece quando Deus escuta aquilo que se ora. Mas a verdadeira relação acontece quando quem está orando continua orando, perseverando, até que ele saiba o que é que Deus quer. Uma certa vez Paulo disse: alegrai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Entenda que quando ele falou na alegria, como é que eu estou dizendo? Ter paciência na tribulação. A respeito da tribulação tem que ter paciência. Mas quando ele fala em oração, tem que ter perseverança. E a palavra perseverança significa continuar fazendo mesmo que esteja difícil. Continue insistindo mesmo que não esteja aparentemente dando certo. É perseverar. Não está dando certo, mas você continua. Isso chama-se perseverar. E Paulo, quando ele falou de oração, ele disse: persevera na oração. Por quê? Porque Paulo sabia que a oração é o ato mais desafiador do ser humano. Ele sabia, por isso que ele disse lá, persevera. Ele não disse que é para ter paciência na oração, não. Ele disse que é para perseverar. Se você for querer ter paciência na oração, você vai dormir. Você tem que perseverar. E quem persevera, luta. Quem persevera, ele guerreia contra a adversidade. Quem persevera, ele vai na contramão da força, ao contrário. Por isso que Paulo não falou em paciência. Porque se você for ter paciência na hora da guerra, o adversário vai te atropelar. Na hora da guerra, você tem que ser perseverante, insistente. Eu estou com sono, mas eu vou insistir. A oração parece que não está passando do teto, mas eu vou insistir. A oração parece que está um fracasso, mas eu vou continuar. Eu disse que ia orar 1 hora, agora que já faz 10 minutos e já não aguento mais. Mas eu vou continuar. Enfim, a única coisa que pode nos levar a enfrentar um desafio tão grande que é a oração é a fome por Deus. É a fome pela sua palavra. É a sede pela sua presença. Tem que ter uma motivação para você enfrentar. Se você não tiver motivação, você não vai enfrentar um negócio desse. Deus me livre. Não, irmã Iris? Um sufoco desse para orar tem que ter uma motivação muito grande. E a motivação é a fome por Deus. É a sede pela sua presença. É o amor por Deus acima de todas as coisas. É a única coisa que vai te levar a enfrentar também o desafio para ter uma vida constante de oração. Quem que está entendendo? O meu objetivo aqui nos últimos dias é provocar essa fome no teu coração. É o meu objetivo nos últimos dias.
Eu quero provocar a sede pela presença de Deus no teu espírito. É o meu desafio. E pensem num desafio. Eu não sei se é maior desafio eu orar constantemente, ou se eu conseguir provocar a fome de Deus em outras pessoas. Eu estou numa batalha, mas eu estou, assim como na oração, estou perseverando. Se uma pessoa for batizada no Espírito Santo em uma semana, já é ganho. Se uma pessoa passar a ter vida de oração, já é ganho. Se uma pessoa que buscava e esfriou na fé e voltou a buscar agora com mais intensidade, já é mais um ganho. Lembrando que a igreja é um corpo, não é isso? É um corpo. Então, se nós somos um corpo, para que nós sejamos uma igreja avivada, então todos os membros têm que estar avivados. Se a perna for avivada e o braço não for avivado, vai dar problema. Se um braço estiver bom e o outro estiver doente, vai dar problema. Porque avivamento é um rio que flui. O rio que flui começa do cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus é o cabeça. Então o rio emana da fonte que é Jesus. E ele tem que fluir por todo o corpo. As correntezas deste rio tem que fluir por todo o corpo de Cristo, ou seja, por toda a igreja. Se na hora que o rio vier, em que se deparar com um membro que não esteja bem, não esteja fluindo, esteja doente, não esteja bem espiritualmente, o que é que vai acontecer? A água vai barrar. O rio vai barrar. Por isso que meu intuito é fazer que você seja como uma corrente de um rio que flui, que alegra o coração de Deus. É o meu objetivo. Eu quero que os rios de Deus fluam através de você também. A igreja precisa disso. A igreja não foi feita para ser represa, mas para ser rio. E este rio vai emanar para fora, do interior para fora. E todas as pessoas que estiverem em volta da igreja serão atingidas com ondas de avivamento. Todas as pessoas, todas as regiões, todas as cidades, toda a nação, ela será atingida com ondas de avivamento a partir de uma igreja que esteja fluindo o rio de glória. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, alguém perguntou para ele, Abraão perguntou, mas se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse, não. Se tiver 30, não destrua. Se tiver 20, não. Se tiver 10, não. Por causa de 10 justos dentro da cidade, dentro de Sodoma e Gomorra, se tiver, eu não destruirei esta cidade. Ou seja, se tiver 10 pessoas numa cidade, veja bem, se tiver 10 pessoas numa cidade que esteja fluindo o rio de glória, que esteja na presença, que esteja mergulhado na oração, Deus não destruirá a cidade. Pode vir tempestade, terremotos, assolações, mas a cidade que tiver pelo menos 10 justos, verdadeiramente justos, mergulhados na presença de Deus, não será tocada. Sabe por quê? Por causa da presença do justo. Pode haver ímpio por todos os lados, mas se tiver a presença do justo, o diabo não pode tocar. Na tua casa, se tiver a presença do justo, o diabo não poderá tocar na tua casa. Na tua família, se numa família tiver a presença do justo, o diabo não poderá tocar na tua família, por tua causa. Por tua causa. Por isso que nós precisamos de uma igreja avivada. Se depois dessa série de pregações nós conseguimos aqui pelo menos 10 pessoas mergulhadas numa vida de oração,
essa cidade vai ser pequena. Basta 10 pessoas mergulhadas numa vida de oração. Basta 10 pessoas que venham aceitar o desafio de ter uma vida mergulhada na oração diariamente. 10 pessoas. Essa cidade não vai ser pequena para comportar a glória de Deus que vai emanar por toda essa cidade. Então, como eu estava dizendo, o avivamento só é possível quando existem corações mergulhados, aprofundados na presença de Deus e oração. Então, o avivamento nasce a partir desses corações. Mas, como eu perguntei antes, o que é preciso para vir um avivamento? Foi? Até tu respondeu quebrantamento. Eu perguntei o que é preciso, né? O que é que motiva uma pessoa a estar na presença de Deus, a aceitar a ação mais desafiadora do ser humano, que é a oração, é a fome. A fome. Porém, a fome só é despertada, Pastor Renato. Digamos que alguém me pergunte aqui, Pastor Renato, mas como é que eu faço para despertar essa fome dentro de mim? Eu quero ter esse desejo de buscar a face de Deus. Eu quero enfrentar este desafio para a minha vida, que é a da oração. O que é preciso? A primeira coisa é o aquebrantamento, o arrependimento. O coração arrependido, o coração aquebrantado é o que vai conduzir a ter fome pela presença de Deus. Não é possível uma pessoa ter fome por Deus se ela não tiver arrependimento. Se a pessoa não reconhecer que tem que se arrepender. Se ela não reconhecer que ela assim como Isaías, quando Isaías percebeu a glória de Deus na sua vida, foi que ele disse: ai de mim. Ai de mim. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era uma pessoa que tinha pecado. Independente do seu pecado. Mas ele tinha pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Ele era uma pessoa de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele reconhecia que isso aí fazia com que ele fosse indigno de ter a presença de Deus. E a partir do momento que ele reconheceu que o coração dele se aquebrantou e ele disse: ai de mim, então voou um serafim diante do altar de Deus. Olha aí o que é que faz um arrependimento. Olha o que é que faz um coração aquebrantado. Um serafim voou, foi face a face de Deus, tirou uma brasa viva do altar do Senhor e desceu até onde Isaías estava e tocou nos seus lábios. Sabe o que é isso? É um coração profundamente mergulhado na presença de Deus. Porque a partir do momento que ele se arrependeu, se quebrantou diante de Deus, então o coração dele mergulhou naquela presença. Mergulhou naquela presença. E quando existem corações mergulhados, mais uma vez eu digo, corações que vivem constantemente mergulhados na presença de Deus em oração, isso faz com que o anjo tire brasas do altar e lance sobre a terra. Apocalipse 11, se eu não me engano, verso 4 e 5. Diz que o anjo do Senhor estava com incenso, e nesse incenso estava entrando as orações do justo. E quando esse material estava transbordando, essa porção estava transbordando, ele tirou brasas de fogo, brasas vivas do altar do Senhor, o anjo lá em Apocalipse, e lançou brasas de fogo sobre toda a terra. Esse é o poder da oração de um coração profundamente aquebrantado. Isso é que Deus está precisando. Deus está precisando de pessoas assim, que digam na presença de Deus: ai de mim. Não está precisando de pessoas que se soberbeçam, mas que digam diante de Deus: ai de mim. Você não vai dizer ai de mim diante de pessoas, não. Diante de pessoas não. Diante de pessoas você não vai baixar a sua cabeça. Você vai manter a sua cabeça erguida. Mas diante de Deus é ai de mim. E logo em seguida ele disse, foi o que ele disse depois de ai de mim? Perdido estou.
É outra coisa que mexeu com o coração de Deus. Quando ele disse: perdido estou. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele estava sem direção. Ai de mim, perdido estou. Ele reconheceu que não estava no caminho direito, que não estava andando por cima dos trilhos. Ele reconheceu, perdido, porque quem está perdido, ele está fora da rota. Ele reconheceu que estava fora da rota. E a partir do momento que ele reconheceu isso, o serafim, o anjo do Senhor, desceu para expiar o seu pecado. A partir do momento que ele reconheceu que estava fora do trilho, então o Senhor resolveu colocar ele no trilho, quando perguntou: a quem eu enviarei? Perguntou para ele: a quem enviarei? Ele sabia que estava fora da rota. E quando a gente reconhece isso, o Senhor vem e nos revela a direção correta. Porque quando nós chegamos aquebrantados diante de Deus, é como se nós pegássemos o nosso coração, e abrisse diante de Deus. Deus precisa de pessoas assim. Você venha pegar o seu coração não para murmurar, mas você vai abrir o seu coração e vai mostrar para Deus o que é que tem aí dentro. Ah, pastor Renato, mas Deus já sabe o que é que tem no meu coração. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que você admita o que é que tem dentro do seu coração. Ele sabe o que é que tem aí dentro, mas Ele precisa de pessoas que admitam. Você vai abrir o seu coração e vai dizer para Deus: Senhor, está aqui, eu abro o meu coração e reconheço que está cheio de mazelas. Foi isso que Isaías disse quando ele falou: ai de mim. É como se ele estivesse abrindo o seu coração para Deus e mostrando: Senhor, estou cheio de mazelas, estou cheio de carrapichos. Deus precisa de gente assim. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: admita. É esses que estão dentro do pré-requisito para Deus usar no avivamento dos últimos tempos. É esses que reconhecem que estão precisando, está cheio de mazela, mas está precisando ser purificado. Está cheio de carrapicho, reconhece que está precisando ser tirado os carrapichos. Está cheio de escama, mas reconhece que está precisando ser tratado. Pai, está aqui meu coração. Por dentro está cheio de mazela e por fora está cheio de escama. Me limpa por dentro e me trata por fora. É desse que Deus está precisando. Porque a partir do momento que há esse reconhecimento diante de Deus, que você admite, eu e você admitimos isso para Deus, é nessa hora que você vai mergulhar, é nessa hora que o arrependimento vai te levar à fome e à sede pelo mais da presença de Deus. E esta fome e esta sede vai te conduzir ao lugar secreto da oração, e no lugar secreto da oração, Deus vai tirar as escamas, vai tirar os carrapichos, Deus vai ter acesso ao teu coração, vai mudar o teu caráter, transformar a tua vida e vai implantar uma fonte de águas vivas no teu interior, e você vai fluir glória, vai sarar, vai curar para a vida eterna. Deus está precisando de uma geração assim, está precisando de uma igreja assim. Deus está precisando de você. Ei! Ei! Aí ele vai poder trabalhar, porque ele tem que ter uma fonte de água viva. Você não pode dizer que quer ser usado nas mãos do Senhor apenas como uma cisterna rota, uma cisterna rachada. Você não pode dizer que quer ser usado nas mãos do Senhor apenas como um vaso rachado, não, porque Deus vai derramar a glória e a glória vai vazar.
Você não pode ser uma simples cisterna, porque a cisterna tem limite. Deus vai colocar da glória, vai colocar azeite, mas dentro de pouco tempo o azeite vai embora, porque a cisterna é limitado. Deus está querendo nos últimos tempos implantar fontes de águas. É fonte. Você tem que estar ligado à fonte, porque a fonte ela não tem fim. A fonte ela permanece até a vida eterna, até a volta de Jesus. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: ai de mim, perdido estou. Isso aí tem que estar escrito nas tábuas do teu coração. Você não vai receber a unção do Espírito Santo para ficar soberbo nem besta. Se você vai receber a unção do Espírito Santo quando no seu coração estiver escrito: ai de mim, perdido estou. Aonde Deus encontrar um coração onde esteja escrito: ai de mim, perdido estou, Ele certamente vai derramar da sua glória. Deus não vai te entregar a unção para você dar uma satisfação para a sociedade, não. Deus não vai te dar uma unção para você se amostrar para os seus adversários, não. Deus não vai dar uma unção para você ficar famoso, não. Deus não vai dar uma unção para você ficar soberbo, não. Deus vai dar uma unção para você ser usado na terra dos viventes para salvar vidas. Por isso que o pré-requisito é: ai de mim, perdido estou. Esse é o pré-requisito. Essa aí é a prova viva que Deus vai poder confiar em você. Essa é a prova que Deus vai poder colocar do seu tesouro. É a prova. É o coração aquebrantado. É quando nós estamos naquele lema: ai de mim, perdido estou. Você tem que reconhecer que sem Deus você não chegará a lugar nenhum. Você tem que reconhecer que sem Deus e sem oração você vai acabar caindo. Vai acabar caindo. Pastor, mas eu estou firme e eu estou de pé. Mas o aviso é justamente para os que estão de pé. Você que está de pé, cuide-se para que não caia. O aviso não é para os que estão caídos. Os que estão caídos já estão lá. O aviso é para os que estão firmes e de pé. E a partir do momento que o coração se ensoberbece, a soberba precede a ruína. A partir do momento que o coração ele deixa de orar, a ausência de oração precede o pecado. Se não orar, vai pecar. Se não tiver uma vida de oração diária, certamente vai pecar. Vai pecar. Pastor, mas eu sou firme, pastor, eu sou forte. Mas se você não está orando, certamente você já está pecando. Às vezes a pessoa está pecando, está tão cega que não reconhece o peso do pecado. Ela não faz mais diferença entre o santo e o profano. Ela está escamado. Aí diz: eu não preciso estar todo tempo orando, não. Eu não preciso ser beato de oração, estar todo tempo de joelho, não. Quando a pessoa diz isso aí, é porque ela está pecando e faz tempo. E nem percebeu. Acha que está tudo normal. Perdeu a sensibilidade. Porque quando a pessoa tem sensibilidade ainda e temor de Deus, logo depois que ela peca, ela diz: ai de mim, agora perdida estou. Quando a pessoa tem o temor de Deus ainda, tem o Espírito Santo na sua vida, ela pode até cair, mas depois da queda, ela olha para um lado e para o outro e diz: ai de mim, perdida estou. O que será da minha vida agora? Quando a pessoa perde essa sensibilidade, aí eu vou dizer: está perdido mesmo. Aí é o fim. Aí é de mal para pior. Vai ser um abismo levando a outro abismo.
Sabe o que acontece? O pecado, ele suja as mãos. Mas a falta de arrependimento suja todo o corpo e apodrece a alma. Hein? Dessa desceu do céu, direitinho do céu. Eu vou repetir mais uma vez. O pecado, ele suja as mãos, mas a falta de arrependimento suja todo o corpo e apodrece a alma. Arrependa-te enquanto ainda é tempo. Arrependa-te enquanto só tuas mãos estão sujas, porque teu corpo vai acabar ficando todo tenebroso e a tua alma vai apodrecer. Mas arrependa-te enquanto ainda há tempo. Arrependa-te enquanto ainda pode se salvar. Arrependa-te enquanto ainda tem jeito. Arrepende-te enquanto a graça de Deus está na terra. Diz para a pessoa que está ao teu lado: arrependa-te logo. Arrependa-te. 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 Diz para a pessoa que está atrás de você. Diz para a pessoa que está do lado esquerdo, do lado direito: arrependa-te enquanto ainda há tempo. Arrependa-te. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Enquanto a tua alma não está apodrecida, ainda dá tempo. Cadê os glória a Deus? Dá glória a Deus. Meu objetivo é provocar fome. A presença de Deus em você. É meu maior objetivo. Mas isso não é possível se não vier através do arrependimento. Não. Isso não é possível se não vier através de um coração aquebrantado. E o primeiro passo é você reconhecer que precisa se arrepender. Às vezes a pessoa está no lamaçal, mas ela não consegue ter a sensibilidade para admitir, para reconhecer. Ela não admite, ela não reconhece. Estou bem, eu estou de pé, não fiz nada de errado, isso é besteira. A pessoa vai pecando e dizendo que é besteira. O que acontece? O pecado é igual a uma conta do cartão de crédito, uma dívida do cartão de crédito. Ele vai se acumulando. O primeiro mês é só uma dívidazinha de R$50. Aí no segundo mês, se não pagar, se não se arrepender, se não for expiado, o que é que acontece? A bola de neve vai aumentando, é juros, é multa, e vai aumentando. No segundo mês, terceiro mês, depois de um ano, vai estar uma grande bola de neve. Assim é o pecado quando não se admite, quando não se é expiado. Começa do pegadinho, começa de uma fofoquinha, começa de uma soberbazinha, de uma mentirinha, e vai se tornando uma bola de neve a partir do momento que você não reconhece, quando você não pede perdão pela mentira, pela fofoca, quando você não pede perdão pela calúnia, quando você não se arrepende de ter colocado irmão contra irmão. O que acontece? Vai virando uma bola de neve cada vez maior, 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 até apodrecer a alma. Aí quando depois que a alma está podre, você não reconhece mais nada, está cego, perdeu toda a sensibilidade. Aí já é tarde. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus para você se arrepender no último suspiro de vida, no leito da morte, agonizando, botando sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. Eu estou vendo alguém botando sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. Está saindo muito sangue nos ouvidos. Esta pessoa está agonizando, está com os olhos abertos, duro, parece que está morta, mas ainda não está morta. É o tempo que Deus está dando para tu se arrepender no último suspiro da tua vida. Eu vi alguém assim agora, se arrependendo na agonia,
Sangue pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz. As pessoas que estavam olhando diziam: tá morto. Os olhos tão duros, nem pisca mais. Mas não está. A consciência está ligada. É Deus dando tempo ainda para se arrepender. Mas não queira isso para a sua vida. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto é tempo. Tu crê na visão? Eu vi tu desse jeito agora. Arrependa-te enquanto é tempo. Essa é a hora. Essa é a hora de voltar para a presença. Pastor, mas eu não estou desviado. Tem que se arrepender, rapaz. A partir do momento que você diz que não precisa se arrepender, você é mentiroso. Pastor, eu não preciso de arrependimento. Mentiroso. Mentirosa. Você pecou hoje. Admita. Você pecou quando estava no caminho de chegar na igreja. Admita. Pecou quando estava vindo para a igreja. E diz que não precisa de arrependimento. Este é o momento. Deus precisa de pessoas que reconhecem. Pessoas que estão escritas na tábua do seu coração 24 horas por dia. Ai de mim, perdido estou. Não é só na hora do culto, não. Não é só na hora do apelo, não. É todos os dias da tua vida. Quando tu amanhecer, a primeira coisa que vai vir ao teu coração é dizer: ai de mim, perdido estou. Quando for ao meu dia, tu vai se lembrar de Deus e vai sentir: ai de mim, perdido estou. Quando for à tarde, quando você se lembrar de Deus, você vai ter aquele sentimento: ai de mim. Por mais que você esteja andando bem, por mais que você esteja orando, por mais que você esteja mergulhado na sua presença, mas o teu coração continuamente tem que falar para Deus: ai de mim. É todo dia: pastor, mas eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, mas ai de mim. Pastor, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou orando 4 horas por dia. Ai de mim. Pastor, eu estou indo para a igreja, estou fazendo a obra. Pastor, estou orando pelas pessoas, estou visitando os doentes. Ai de mim. Ai de mim. Pastor, já faz um mês que eu não peco. Ai de mim. Deus precisa de uma igreja que tem um coração assim. Que continuamente, nós estamos aqui no culto aqui agora, mas o coração de vocês tem que estar dizendo: ai de mim. Ninguém está pecando, ninguém está se prostituindo, ninguém está roubando, ninguém está fofocando agora. Mas mesmo assim, o teu coração diante da presença de Deus tem que dizer: ai de mim. Entendeu? Fala para a pessoa que está do teu lado: entendeu? Estou forjando uma avivalista aí dentro desse coração. É o Espírito Santo. Eu sou apenas um canal. Ai de mim. Ai de mim. Porque é o Espírito Santo, não sou eu. Deus está mexendo no coração de gente. Eu vejo o coração de alguém igual o mingau. Parece que tem uma manivela rodando, fazendo pressão no coração. Parece que como se um coração estivesse dentro de uma trituradora. E a trituradora tem alguém rodando a manivela. E o coração está derretendo, até virar mingau. E quando esse coração estiver igual ao mingau, foi-se embora a vaidade, o egoísmo, a soberba, o achismo, a religiosidade,
os dogmas pessoais, Deus vai fazer assim com gente. Deus está fazendo assim com essa igreja. Amash, Arábia, Súbia. Deus está fazendo assim com o teu coração, com a tua alma. Deus está fazendo assim, ó. Tua alma está dentro de uma máquina de triturar. Deus está te amassando. Mas Ele não está te amassando para tu ficar ferido, magoado e rancoroso, não. Deus está te amassando para você dizer: ai de mim. Admita. Só os que estão com o coração aquebrantado fica de pé para orar. As fontes de água viva só poderão ser instauradas nesses corações. O coração que não admite, o máximo que ele pode ter é uma cisterna rachada. Fogo de palha. Começa hoje, daqui a 6 meses não tem mais nada. Mas Deus quer fazer pessoas fluir até a volta dele. A única coisa que vai te fazer resistir ao pecado é a fome pela sua presença. A única coisa que vai você fazer dizer não é a sua presença, é a fome. É a fome. Porque a fome nos leva à oração, e a oração nos dá resistência para refrear contra o pecado, contra a queda. E a fome pela presença de Deus. Está escrito no livro de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro tem que se sujeitar a Deus. Depois o diabo vem e você vai resistir o diabo. Mas quando o diabo chegar, você já tem que estar se sujeitando a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus, não é quando o diabo chega, não. Eu quero ser o mais explicativo possível. Não é quando o diabo chega, você tem que se sujeitar a Deus antes do diabo sair da sua casa. Antes de ele intentar o mal contra ti. Antes do prato ser preparado, você já tem que estar se sujeitando a Deus. Aí quando ela chegar, Deus está falando com alguém. Quando ela chegar, aí você vai resistir. Porque todo aquele que se sujeita a Deus resiste o diabo, e o diabo fugirá. E a única maneira de ter uma vida rendida aos pés do Senhor é quando tem fome. Se não tiver fome, tu vai orar 1 dia, 2 dias. No 3º dia tu já não ora mais. Não ora porque não tem fome. Você já viu uma pessoa procurar comida sem ter fome? Pessoa de barriga cheia, ele quer passar longe do restaurante. Pessoa que não tem fome de Deus, ele quer passar longe da igreja. Ele quer passar longe da oração. A pessoa quando não tem fome por Deus, na hora que alguém diz vamos orar, a pessoa diz: lá e vem esse pastor com o negócio de oração de novo. Lá e vem esse pastor, já é mais de 21 horas, já é 21h15, ainda ele quer orar. Isso é o que pensa uma pessoa que não tem fome de Deus. Aí se não tem fome, não ora. Se não ora, não se sujeita a Deus. Se não se sujeita a Deus, o diabo vem, e quando vem, ele dá rasteira, e grande será o tombo. Portanto, se você está com fome,
Começa a orar agora. Começa a orar agora. Se você tem fome, começa a se alimentar em oração agora. Se alimente. Se alimente deste banquete. E a oração. Os talheres para quem tem fome de Deus é a oração. A colher, o garfo e a faca para se alimentar quando se tem fome de Deus é a oração. Vai orando. Eu quero oração individual. Eu quero oração individual. Cada um ora o seu. Cada um faz o seu. É cada qual com sua fome. É cada qual com o seu coração. É cada qual com o seu arrependimento. É cada qual prestando contas com Deus do seu pecado. Vai orando, vai orando. Vai orando, aquebranta-te. Como é que a pessoa sabe que tem que se reconciliar? Quando ela está arrependida. Pastor, se eu acho que eu tenho que me reconciliar, quem sabe é você, se você estiver arrependido.